Fala galera, hoje é dia de Robin Ano 1. É uma história da DC, escrita por Chuck Dixon e Scott Beatty e desenhada por Javier Pulido no ano de 2000. Como o próprio nome já diz, a HQ retrata o primeiro ano de atuação do Robin Dick Grayson ao lado do Batman. A história pode até ser lida de forma única, mas é recomendado que você conheça a HQ Vitória Sombria, onde mostra de fato a origem do garoto e como ele se juntou ao Homem-Morcego. Eu já fiz vídeo sobre essa história, então vou deixar o link aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta nesse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora o Nerd All Stars tem um clube de membros. Então se você quiser participar e se tornar um membro do canal para ganhar algumas recompensas exclusivas, dá uma olhada no botão Seja Membro aqui embaixo. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa numa prisão, onde Joe Minette está sendo questionado por um dos capangas do Duas Caras sobre quem o tinha colocado ali. E ele responde que foi um garoto. Um garoto que agora trabalha com o Batman. Vemos então o Homem-Morcego detendo um grupo de contrabandistas e tendo auxílio do jovem e ágil Dick Grayson, o Robin. Rapidamente, a dupla dinâmica captura os bandidos e ao voltar para a Batcaverna, Bruce elogia o garoto principalmente pela sua precisão e destreza. Ali, Alfred os espera e percebe como ter aquela criança por perto estava mudando as coisas por ali. Como a sua presença era uma influência positiva, tanto que pode ter sido a primeira vez que ele viu Bruce sorrindo na Batcaverna. Só que Alfred se preocupa que esse estilo de vida possa estragar a juventude do garoto. Mas Dick Grayson é alegre e adora o que faz. Enquanto isso, vemos o Chapeleiro Louco recebendo a visita de um homem chamado Sr. Pac, que está ali para inspecionar uma mercadoria. E o produto, na verdade, eram 8 garotas. O Sr. Pac diz que quem as encomendou ordenou 10 e espera que o chapeleiro cumpra o prazo. Na escola, os amigos de Dick Grayson comentam que a garota nova, chamada Jenny, parece interessada nele, mas ele discorda e diz que deve ser só impressão mesmo. Acontece que depois da aula, Jenny vai embora com uma amiga e no meio do caminho para casa elas são abordadas por um homem estranho lhes oferecendo fones de ouvido de graça. Aquele era o Chapeleiro Louco e os fones tocavam uma melodia de hipnose. Só os fones de Jenny funcionam e ela começa a andar para o outro lado deixando a sua amiga para trás. E o lado que ela vai é para um furgão onde o chapeleiro esperava para sequestrá-la. Naquela noite, durante uma festa de gala, Bruce Wayne conversa com Syngman Lee, o presidente da Hilásia, e lhe apresenta o seu protegido Dick Grayson. Mas nesse instante o bate-sinal é ligado e eles precisam deixar a festa e partir para o trabalho. Quando eles chegam na delegacia, o comissário Gordon lhes explica que 8 garotas estão desaparecidas e o número vem aumentando. No outro dia, é anunciado o desaparecimento de Jenny, e Dick percebe que se trata da garota nova do colégio. Isso faz se aproximar mais ainda com o caso, então ele decide investigar e refaz os passos da Jenny no dia anterior, encontrando aquele homem dando fones para outra garota agora. Quando Dick pede um, o homem diz que acabaram, então ele percebe que tem algo de errado ali. Uma outra jovem tinha recebido o fone e Dick a segue até o furgão que a captura. Dick liga para a mansão Wayne, mas Bruce estava indisponível. Ele estava embarcando no iate do presidente Sing Lee, então o garoto decide agir sozinho naquela noite. Como Robin, ele invade o galpão onde o furgão foi e ali, ao entrar, confronta um capanga que conta que o responsável por aquilo era o chapeleiro e ele estava no iate do presidente Sing Lee. O garoto prodígio parte para lá, enquanto Alfred entra em contato com Bruce para lhe contar o que houve. Ao chegar no iate, Robin invade sem ser visto e numa espécie de porão ele encontra as 10 garotas sequestradas. Todas vestidas como Alice no País das Maravilhas, usando perucas loiras e sendo hipnotizadas por fones de ouvido.
O chapeleiro surge e com o seu aparelho de hipnose ordena que as garotas ataquem o Robin. Mas ele consegue escapar e com um batarangue derruba o chapéu do chapeleiro, acabando com a hipnose. O chapeleiro e o Sr. Pac tentam fugir, mas Robin consegue alcançá-los e nocauteá-los. Em seguida, a polícia chega para prender os dois e as garotas dizem que tinha mais um homem com eles e apontam para o presidente Sing Lee. Ele era o homem que as encomendou. 10 garotas bem jovens e loiras, porque ele gostava de loiras. Com tudo isso resolvido, ao voltar para a mansão, Bruce vai falar com Dick por ter agido sozinho. Mas Alfred lhe diz que o garoto só queria provar o seu valor e justificar a confiança nele. Então quando chega para conversar, Dick pensa que vai levar uma bronca, mas na verdade Bruce o parabeniza pelo bom trabalho e diz como tem orgulho dele ser o Robin. Com o tempo, Batman e Robin continuam atuando juntos, derrotando vários vilões como o Mariposa Assassina, o Vagalume, o Mestre das Pistas e o Arrasa Quarteirão. Mas nenhum deles se comparava à ameaça em Gotham que era Harvey Dent, o Duas Caras. O Robin ficava cada vez mais confiante com as suas vitórias. Então quando Gordon chama a dupla dizendo que o juiz Lawrence Watkins foi sequestrado pelo Duas Caras, o garoto diz para ir para cima dele. Mas Harvey era diferente. Por isso, o Batman diz que ele deverá ficar afastado desse caso. O Batman sabe como Duas Caras se sente com relação a ele. Eles eram amigos, mas agora o vilão culpa o Homem-Morcego de traição e de ter lhe dado as costas. Então a sua missão é se vingar de quem, na sua visão, humilhou Harvey Dent. Lawrence Watkins era o juiz que tinha presidido o julgamento do mafioso Vincent Morrone, o homem que jogou ácido no rosto de Harvey Dent. E pela sua lógica distorcida, o Duas Caras responsabiliza o juiz Lawrence pelo assassinato de Harvey. Por isso, ele cria uma espécie de tribunal para julgá-lo como culpado e condená-lo à forca. Mas a vingança contra o juiz Lawrence era só uma pequena parte do plano do Duas Caras, porque seus principais alvos eram outros. Armando um falso sequestro num prédio, Batman e Robin surgem caindo na armação do vilão que tinha tudo preparado. Não existia sequestro nenhum, existia uma armadilha do Duas Caras para capturar Batman e Robin. O Batman surge, mas acaba sendo nocauteado. E nesse instante o Robin aparece, desobedecendo as ordens de ficar longe desse caso. E enganado, ele também é nocauteado e levado para a vingança de Harvey Dent. Ao acordar, Robin vê o juiz Lawrence e o Batman numa forca e ao seu lado Duas Caras jogando uma moeda onde o garoto escolheria quem iria morrer primeiro. O Robin consegue ganhar tempo, evitando que o juiz seja enforcado, mas o Duas Caras tem as suas próprias regras. Ele abre um alçapão cheio de água e joga o juiz lá, dizendo que ele não iria morrer, pelo menos não na forca. E então o joga amarrado, onde ele na verdade morreria afogado. Em seguida, Harvey acorda o Batman, porque ele quer que o Homem-Morcego veja algo. Então, indo em direção ao garoto prodígio amarrado, o Duas Caras o espanca violentamente, até mesmo com um bastão de beisebol. O Batman fica enfurecido e, conseguindo uma cápsula de ácido no seu cinto, ele quebra as cordas que o prendiam e parte para cima do vilão, nocauteando o Duas Caras. Mas ele não era a prioridade agora. A prioridade era salvar a vida do Robin. Totalmente espancado, o Batman o pega nos braços e parte o mais rápido que pode até a Batcaverna, onde Alfred poderia ajudar a salvar a vida do garoto. Gordon capturou Duas Caras deixado nocauteado pelo Batman, e durante um interrogatório ele diz que o Robin morreu. Então Gordon pede para que seus homens procurem nos hospitais em busca do corpo de um garoto. Mas Dick ainda resiste. Alfred fez os primeiros socorros, mas ele precisava de ajuda especializada e confiável. Por isso, partem até a doutora Leslie Tompkins. Enquanto o garoto é tratado, o Batman vai ao encontro de Gordon, que o questiona sobre o que aconteceu ao seu parceiro. E o Homem-Morcego apenas diz que ele continua vivo, mas afastado do caso.
Com o tempo, Dick se recupera e diz que aquilo foi só um acidente de trabalho. Mas Bruce lhe diz que não, isso foi um erro. Colocar uma criança contra maníacos não era correto, e o Robin seria aposentado. Dick tenta impedir isso, mas Bruce está decidido, principalmente porque não tê-lo obedecido poderia ter sido a morte do garoto. Assim, ele vai acabar com a parceria e com os riscos. O tempo passa e Alfred percebe como isso afetou a dinâmica da casa, como Dick se tornou mais introvertido. O problema acontece quando Dick faz alguns testes no hospital e nesse instante o Sr. Frio faz uma invasão na tentativa de roubar o banco de sangue do local, porque com aquilo ele conseguiria chantagear as autoridades, já que no inverno as reservas de sangue diminuem drasticamente. Mas Dick não deixaria isso acontecer, e sem ser visto, persegue o furgão que levou o Sr. Frio dali. Mas antes de enfrentá-lo, o garoto escreve uma carta para Bruce e a deixa na mansão. Apenas com a máscara de Robin, ele parte para o galpão do vilão e de forma ágil, Dick invade sem ser visto e evitando que seja pego pelos capangas, ele consegue chegar no Sr. Frio, enganando e nocauteando. Dick o amarra e logo em seguida Gordon surge para prender o vilão. Mas nesse momento Dick diz que foi uma honra trabalhar com ele. Só que esse era o seu presente de despedida porque a partir de agora ele estava fora da vida de vigilante. Enquanto isso, na mansão, Bruce chega e Alfred lhe mostra a carta deixada ali para ele. Dick diz que não cabia mais naquela mansão, já que não podia mais ajudá-lo. Bruce não queria um parceiro e não precisava de um filho, então ele agradece por tudo que lhe ensinou, mas era hora de seguir sozinho. Só que acontece que uma notícia pior tinha acabado de chegar. O Duas Caras fugiu da delegacia. Nas ruas, Dick fica sabendo que o Duas Caras escapou através de TVs numa loja, mas nesse instante ele é atacado por 4 garotos vestidos de preto. Dick se defende como pode. Com todo o seu conhecimento em artes marciais e sua agilidade, ele consegue derrotar os 4. Então nesse instante surge Shrike, o mestre dos jovens, dizendo que aquilo era um teste e gostaria de recrutá-lo graças ao seu grande talento. Recrutá-lo para o seu grupo na Liga dos Assassinos. Alfred tenta encontrar o jovem Dick Grayson, entrando em contato até mesmo com o circo Halley. Mas Dick agora está vivendo e treinando com a Liga dos Assassinos de Shrike, usando um nome falso, dizendo que se chama Freddy. Acontece que Shrike é contatado por Joe Minette para um serviço. Ele pagaria uma fortuna para que a Liga matasse o homem que o tá deixando apodrecer ali na cadeia, Harvey Dent. Mas antes disso, os garotos recebem uma missão de invadir um museu. Esse seria o primeiro teste de Dick, e no caminho, um dos outros garotos estava prestes a matar um guarda, mas Dick o impede, dizendo que não era necessário. A missão era apenas invadir sem ser notado. Dessa forma, eles seguem e chegam ao destino percebendo que se tratava só de um teste, porque Shrike já os esperava ali dentro para parabenizar a ação dos garotos. Assim, eles estavam prontos para a missão de verdade: matar o Duas Caras. O criminoso está mantendo um casal refém enquanto ele usa a casa de esconderijo com alguns capangas. Mas os aprendizes de Shrike são habilidosos e os encontram. Eles invadem a casa silenciosamente como ninjas, com uma furtividade e habilidades fenomenais. Mas o Duas Caras não seria pego facilmente. Enquanto alguns garotos pegavam os capangas, Dick e outro jovem vão tentar achar o vilão, só que ele os pega primeiro. Usando o garoto como refém, o Duas Caras força Dick, sem saber quem ele realmente era, a escolher qual dos dois morreria primeiro. Dick diz que não vai entrar no seu jogo, fazendo Duas Caras se irritar e atirar nele. Mas Dick desvia e consegue contra-atacar lhe dando um golpe. O Duas Caras cai e solta sua arma, então Dick a pega, aponta para a cabeça do vilão e por um segundo ele pensa em atirar. Mas Dick não é um assassino, assim como Batman o tinha ensinado.
Assim, quando a polícia chega, os garotos fogem e o Duas Caras também consegue escapar. Dick então vai até a Batcaverna mais uma vez, onde deixa um bilhete contando a Bruce o que vem acontecendo. Contando sobre como Shrike vem recrutando jovens, e ele só vai voltar para o grupo dos assassinos porque eles têm pistas sobre o Duas Caras. Mesmo não sendo mais o seu parceiro, ele mostra o seu valor indo em busca da justiça. Enquanto isso, na prisão, Joe Minette é assassinado a mando do Duas Caras por saber que a contratação da sua morte veio dele. Ao mesmo tempo em que ele próprio buscava agora por Shrike e aquele garoto que quase o matou. Só que quando Dick volta, Shrike o confronta dizendo que ele não é quem diz ser. O homem então questiona quem ele realmente é. E Dick responde que ele é o Robin. Nesse momento, o Batman encontra o esconderijo da Liga dos Assassinos e surge entrando num combate com o Shrike, que atacava Dick nesse instante. Os garotos fogem de medo, enquanto Batman e Robin se unem mais uma vez. O problema é que o Duas Caras também rastreou a Liga e chegou naquele momento. Shrike caça o Robin por uma viga do local e de longe o Duas Caras atira, o atingindo. Assim, o homem cai em cima da sua própria espada e morre. E quando ele vai atirar de novo, o Batman aparece na sua frente e o Robin o ataca por trás, fazendo o vilão fugir mais uma vez. O Duas Caras ficou livre, mas pelo menos Batman e Robin estão juntos mais uma vez. De volta na Batcaverna, Alfred diz que sentiu falta do garoto. Enquanto Bruce diz que eles ainda têm muito o que fazer, porque eles são uma dupla, eles são Batman e Robin. Mas Dick só pode voltar com uma condição. Ele não pode questionar as ordens do Batman, nem que isso signifique assistir à sua morte. Desse jeito, Dick concorda, porque sabe que ele é capaz de ajudar o Homem-Morcego a evitar que isso aconteça. E assim, unidos, eles finalmente conseguem voltar para as ruas e derrotar o Duas Caras. Logo em seguida, a dupla vai falar com o comissário Gordon, que diz que é bom ver o garoto de novo. E nesse momento, a conversa é interrompida por uma garota, a filha do comissário, Bárbara Gordon, que aparece e vê o garoto prodígio pela primeira vez. Um primeiro contato de uma história muito longa e que a gente sabe que no futuro estarão lutando lado a lado. E é desse jeito que termina a história. Robin Ano 1 é uma HQ que de primeiro momento parece ser simples e até boba, mas que no fundo acaba sendo pesada e cruel. Talvez a arte seja o ponto principal que faz esse contraste, onde o Javier Pulido tenta emular a arte do Tim Sale em Vitória Sombria e deixa um ar de quase cartoon, mas que contrasta de forma muito forte com o roteiro, que é sombrio e violento em certos momentos. O foco aqui não é só a luta contra o crime do Robin ao lado do Batman, mas a interação de um garoto, praticamente uma criança, com um vigilante mascarado. Como isso influenciou na sua vida, na vida de Bruce e na vida do Alfred. E aqui também a gente é jogado para um conflito que sempre foi muito forte, colocando o Duas Caras como um dos maiores vilões do Robin. Robin Ano 1 tem uma narrativa boa, começando com um tom leve, mas que cresce e impacta com o passar das páginas. E por focar mais nas relações interpessoais do garoto, tanto com o herói como com o vilão, é uma HQ simples, mas boa para mostrar a real importância do Robin na vida do Batman. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.